Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a vocês, uma alegria estarmos no nosso programa ao vivo. Peço desculpa aí pelas dificuldades técnicas iniciais, mas assim, acho que ele não deve ser supersticioso, mas geralmente tem uma batalha espiritual nessas coisas aqui. Muito bem, queremos iniciar este programa a respeito da Humanae Vitae, mas antes uma pequena propaganda. Foi lançada pela editora Ecclesiae um livro extraordinário, A Fé de Ratzinger, a Teologia do Papa Bento XVI, de Tracy Rowland. Esse livro aqui, quem conhece os meus DVDs lançados pela Ecclesiae, o primeiro DVD a respeito do Vaticano II, eu cito esse livro aqui e ele é muito importante. Agora está aí, graças a Deus, em português, para você ter uma visão adequada da teologia do Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito. A senhora Tracy Rowland, ela é decana do Instituto João Paulo II para o Matrimônio e Família de Melbourne, na Austrália, né? Então, é uma ratzingeriana, uma mulher de grande competência. Muito bem. Queremos dedicar o programa ao vivo de hoje à encíclica Humanae Vitae. Este nosso programa deve ser também a chave de fechamento daquela série de reflexões que nós estamos fazendo a respeito da dignidade da mulher. E queremos fazer isso lembrando que estamos celebrando este ano 45 anos da encíclica Humanae Vitae. Ela foi promulgada no dia 25 de julho de 1968. Como vocês sabem, essa encíclica fala a respeito da vida humana, né? O título em si dela é Humanae Vitae, vida humana, e ela tem um tema sobre a regulação da natalidade. Esse é o tema, como está no documento ele mesmo, né? E vocês sabem muito bem que essa encíclica causou uma grande dificuldade, ou seja, é a encíclica do controle de natalidade, ou seja, da pílula, condenando a pílula, que era uma novidade na época, com grandes reações internacionais. Mas eu gostaria, antes de nós expormos claramente qual é o conteúdo da Humanae Vitae, eu gostaria de colocar um pouco isso numa perspectiva histórica. Veja, historicamente falando, a questão do controle de natalidade é algo que foi condenado ao longo de todos os séculos, não somente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, isso também era condenado. Durante os 2000 anos de história da Igreja, é algo que se via como claramente inaceitável. E não somente isso, o próprio gerar filhos é algo que sempre foi visto como uma escola de santidade para as mulheres, né? Você veja, por exemplo, São Paulo, na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: ela poderá salvar-se, falando da mulher, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Então, cumprir os deveres de mãe é algo que sempre foi considerado como sendo uma escola de santidade para as mulheres. Ao longo dos séculos, nós tivemos algumas vozes, digamos assim, bastante importantes, como Santo Tomás de Aquino. O texto talvez mais claro de Santo Tomás de Aquino a respeito disso tudo é a Summa contra Gentiles, no livro número 3, capítulo 122, parágrafo 9
em que ele fala da emissão de sangue fora da finalidade, de sangue não, de sêmen fora da finalidade devida. Claramente, pelo contexto aqui, não se trata de uma emissão de sêmen em geral, ele não está falando aqui de masturbação, ele está falando do único meio que se conhecia na época de anticoncepcional, de contracepção, que era exatamente o coito interrompido, não é? Então, eu vou ler para vocês a tradução que eu fiz da Summa Contra Gentiles. Certamente há traduções melhores no mercado, mas como eu não tenho o livro comigo, eu tive que acessar a parte em latim. Então, só para ler o texto de Santo Tomás. Assim, não se deve considerar ser pecado leve se alguém provocar a emissão de sêmen fora da finalidade devida da geração e da educação, argumentando ser um pecado leve ou até mesmo não ser pecado algum, se uma pessoa usar uma parte do seu corpo para outra razão que não a finalidade para a qual ela foi ordenada segundo a natureza, como quando alguém, por exemplo, caminha com as mãos ou se move com os pés, para o qual ou se move com os pés, aqui eu errei a tradução, aqui, depois eu revejo essa parte aqui, ou alguém usa os pés para algo para o qual deveria usar as mãos, não é? Por esse tipo de uso não ordenado, porque esse tipo de uso não ordenado não impede que se atinja o fim do homem. Então essa primeira parte, Santo Tomás está dizendo assim, eu posso usar as mãos para caminhar e isso não é pecado. Eu posso usar os pés para pegar uma coisa e isso não é pecado. Por que eu não posso usar os órgãos genitais para outra finalidade que não a reprodução, né? Por que de repente isso daí é pecado? Bom, Tomás aqui então argumenta, é pecado e é pecado grave. Por quê? Porque isto atinge o fim último do homem, isso é a finalidade. Então, a emissão desordenada do sêmen é contrário ao bem da natureza, que é a conservação da espécie, de onde se deduz que depois do homicídio, pelo qual a natureza humana, que já está em ato, é destruída, esse tipo de pecado parece ocupar o segundo lugar, pois por ele se impede a geração da natureza humana. Então, veja só, você pode destruir o ser humano, não é? De duas formas. Você pode destruir o ser humano que já existe, e isso é homicídio. Mas você pode destruir a espécie humana. Existe uma forma muito concreta de destruir a espécie humana. É todo mundo parar de se reproduzir. Veja, quando uma civilização atinge uma taxa de crescimento inferior àquela que é necessária para repor a sua população, é muito difícil ela retomar isso. É muito difícil ela se recuperar disto. Ela vai diminuindo, envelhecendo até desaparecer. Civilizações podem desaparecer. E se nós passarmos isso para a humanidade inteira, né, isso é a autodestruição da humanidade. Mas isso leva exatamente, é isso que leva exatamente esse ecologismo louco que nós temos hoje em dia, por exemplo, que considera o ser humano como sendo o câncer que está atrapalhando a humanidade. Muito bem. Então, historicamente, existe uma longa tradição na Igreja, não é, que considera a contracepção pecado. Mas surgiram coisas novas. E o próprio Papa Paulo VI diz que era necessário escrever essa encíclica porque aspectos novos do problema, né, da regulamentação da natalidade. Esse é o subtítulo da primeira parte. Existem aspectos novos, como, por exemplo, a questão da pílula. Então, o que dizer dessa questão da pílula? Bom, nós devemos dizer o seguinte, que o Papa João XXIII, durante o concílio, já havia criado uma comissão. O próprio Paulo VI recorda essa comissão no número 5 da Humanae Vitae, uma comissão que foi estabelecida em março
de 63, portanto, alguns dias antes da morte, né, do bem-aventurado João 23. E aí, Paulo VI quis expandir esta comissão, a qual ele deu o nome de Comissão para o Estudo dos Problemas da População, da Família e da Natalidade. Vejam, é interessante o nome desta comissão. Estudo dos Problemas da População. Por quê? Porque aqui se vê claramente qual era a situação daquele momento, em 1968. Havia um alarmismo, não é, criado artificialmente pela Fundação Rockefeller. Vocês sabem que o John Rockefeller III, não é, ele ficou obcecado durante a década de 40, 50 com a questão da população mundial. E ele, então, né, decidiu que ele ia diminuir a população do mundo. E começou a subvencionar universidades, sobretudo criando, não é, estudos especializados em demografia. E assim, colocando muito dinheiro, porque o homem tinha bilhões e bilhões de dólares, era uma fundação multibilionária, ele começou a introjetar dinheiro nas universidades para que então esses estudos de demografia aparecessem, dizendo que a Terra iria explodir de tanta gente. Então, de repente, quando um demógrafo diz isso, ninguém liga. Mas quando você tem uma multidão de várias universidades espalhadas no mundo inteiro, puxa vida, todo mundo começa a considerar isso como um dado de verdade, né? Mas você vai ver, todos esses departamentos estavam recebendo subvenção dos Rockefeller. E o Rockefeller estava muito, muito interessado, não é, nessa questão da população mundial. Então, o que é que ele fez? Ele começou a investir também nas universidades católicas, especialmente as universidades católicas dos Estados Unidos. Uma universidade católica em Indiana, nos Estados Unidos, que é o ícone das universidades católicas, digamos assim, a Universidade de Notre Dame. Os americanos pronunciam Notre Dame, né? A Universidade de Notre Dame, ela recebeu não somente dinheiro da Fundação Rockefeller, mas John Rockefeller mandou uma instituição chamada Planned Parenthood, que é uma fundação especializada em controle de natalidade e aborto, né, entrar em contato com o reitor da universidade, que era um padre, e entrando em contato com este sacerdote, começaram a fazer encontros secretos. Esses encontros secretos estavam sendo feitos na Universidade de Notre Dame durante o período do Concílio Vaticano II. É interessante isso. O nome do padre que era o reitor de Notre Dame era o padre Theodore Martin Hesburgh. Padre Hesburgh, né? Theodore Martin Hesburgh. Teodoro Martin Hesburgh. Ele foi reitor da Universidade de Notre Dame durante 35 anos. Não é? Então, você se pergunta, puxa vida, uma super universidade católica? Sim, mas uma super universidade católica traída, não é? Que deixou de ser católica. Como é que nós sabemos desses fatos? Padre, como é que o senhor sabe desses encontros secretos do padre Hesburgh com os Rockefeller e outras pessoas? Bom, eu sei desses encontros porque existem estudos e investigações feitas a respeito disso. Tem um livro escrito pelo professor Michael Jones, cujo título é bastante significativo. O nome do livro é Is Notre Dame Still Catholic? Se Notre Dame ainda é católica. Esse livro de Michael Jones ele fala com toda clareza, né? Ele fez uma segunda edição desse livro, inclusive, agora, recentemente, quando o Obama foi receber o título de doutor honoris causa e foi fazer uma
um discurso na Universidade de Notre Dame e todo mundo ficou escandalizado, como a Universidade Católica vai dar um título ao Obama e vai deixar ele falar, etc e tal, ele é um abortista. Mas Michael Jones escreve dizendo, mas eu estou dizendo há anos para vocês que a Universidade de Notre Dame não é mais católica, muito pelo contrário, ela tornou-se uma universidade abortista já há muito tempo, e por uma razão muito específica. Por quê? Porque o padre Hesburgh, vocês podem até encontrar fotos na internet, se vocês escreverem o nome de Hesburgh e Obama, vocês vão encontrar uma foto de Hesburgh já agora com seus 90 anos, 100 anos quase, porque ele nasceu em 17, então, recebendo o Obama na Universidade de Notre Dame. Ele foi reitor daquela universidade durante 35 anos e recebeu, né, orientações dos Rockefeller para implantar a questão dos anticoncepcionais e dessa mentalidade na igreja. Ora, este senhor, padre Teodoro Hesburgh, ele mandou para Roma, né, um dos seus doutores, né, Dr. John Noonan Jr. O John Noonan, ele foi para Roma para ser o conferencista da abertura dos encontros da comissão da Humanae Vitae. Então, nós sabemos com toda clareza que existe uma ligação direta entre os estudos que foram feitos por essa comissão para preparar a Humanae Vitae, comissão indicada pelo próprio Paulo VI, e ele foi lá, né, para defender o controle de natalidade. Até aí, vejam, não é um problema. Por quê? Porque o próprio Paulo VI, ele queria que essa comissão tivesse pessoas que fossem a favor dos anticoncepcionais, simplesmente porque a finalidade dessa comissão não era decidir nada. Paulo VI fala claramente no número 4 da encíclica que é uma competência do magistério. A finalidade da comissão era fazer com que os membros da comissão tivessem uma chance de expor a argumentação da melhor forma que eles pudessem, defendendo os anticoncepcionais. Ou seja, Paulo VI, ele era um homem que era muito honesto intelectualmente. Então, ele pensava assim, bom, ao meu ver, é impossível defender os anticoncepcionais, mas vamos dar uma chance para aqueles que são favoráveis aos anticoncepcionais de defender. Então, que eles coloquem a sua melhor argumentação e tragam as melhores pessoas com os melhores argumentos. Essas pessoas foram lá, fizeram seus melhores argumentos, os argumentos foram os argumentos apresentados pela comissão, e o próprio chefe da comissão, que era um frade dominicano, o frei suíço, né? Frei Henri de Riedmatten. O frei Riedmatten, ele era muito a favor dos anticoncepcionais. E eles então fizeram o trabalho desta comissão, estudaram tudo, não é? Argumentaram as coisas e fizeram o seu relatório final, colocando todos os argumentos por que é que eles achavam que os anticoncepcionais deveriam ser liberados. E no final, eles ainda tiveram a ousadia de fazer um texto que eles sugeriam que fosse esse o texto da encíclica de Paulo VI. Ou seja, ainda quiseram sugerir para Paulo VI a encíclica que ele deveria escrever. O que acontece é que o resultado final dessa comissão não foi simplesmente o resultado de uma comissão que estava lá para argumentar com o Papa como o Papa queria,
mas foi uma comissão sabotada, porque o Frei Henri de Riedmatten, ele boicotou pessoas que pudessem argumentar a favor da tradição da igreja. E não somente boicotou, como no final ele publicou, começou a dar entrevistas e as pessoas começaram a falar: Paulo VI vai liberar, Paulo VI vai liberar os anticoncepcionais. Ora, o Papa, que era um homem de Deus com grande consciência, o Papa estudou, rezou e viu que não era possível. Não era possível absolutamente que ele liberasse os anticoncepcionais, porque não havia fundamento moral nenhum para isso. A argumentação de Paulo VI foi a seguinte: existe dentro do matrimônio, dentro do próprio ato sexual, uma finalidade que é constituída pelo próprio Criador. Deus Criador fez o homem para a mulher para o homem, e os dois perfeitamente feitos um para o outro podem se unir, mas esta faculdade unitiva na sexualidade não é tudo, porque existe uma outra propriedade, a propriedade que é a de fecundação. Então, a propriedade unitiva e procriativa da sexualidade humana não pode ser separada. Por quê? Porque a coisa seria gravemente contrária àquele que é o uso do Criador, aquilo que Deus quis. Ora, essa encíclica de Paulo VI foi profética. E Paulo VI ficou sozinho. Foi martirizado. Sozinho aqui, que eu digo, é um exagero. Mas, claro que houve muitos bispos que apoiaram o Papa, né? Ou seja, a esmagadora maioria dos bispos apoiou o Papa. No entanto, na mídia, né, o barulho que foi feito no mundo inteiro, na mídia não houve quem apoiasse Paulo VI. Ele foi realmente martirizado. E Paulo VI ficou tão chocado com a reação, não somente da mídia, mas de padres e às vezes até bispos contra a encíclica Humanae Vitae, que vocês podem olhar, essa foi a última encíclica que Paulo VI escreveu. Paulo VI, ele ainda viveu mais 10 anos. Ele publicou Humanae Vitae em 68, ele foi Papa até 78, 10 anos, e ele não publicou mais nenhuma encíclica. Por quê? Ele ficou horrorizado diante da contestação geral, diante de um documento de um calibre, de uma autoridade tão alta como uma encíclica. E é assim que, então, Paulo VI terminou seus dias de pontificado em amargura. Interessante, porém, que houve muitas pessoas que apoiaram Paulo VI. Por exemplo, o famoso teólogo jesuíta Henri de Lubac, que havia sido perito no Concílio Vaticano II, ele foi convidado, naquela época, a ir a Roma, no Instituto São Luís dos Franceses, para falar a respeito da encíclica Humanae Vitae, e ele aceitou, foi lá em Roma, falou e surpreendeu a todos, porque ele disse assim: eu fui convidado para falar sobre o Humanae Vitae e certamente fui convidado porque alguém estava achando que eu iria falar contra a encíclica e contra o Papa, mas eu devo dizer para vocês que o Papa está correto, e começou a defender a encíclica, não é? Hoje, que nós vivemos 45 anos, uma geração e meia depois da Humanae Vitae, nós vemos com toda clareza o quanto essas palavras de Paulo VI foram proféticas, acertadas
e verdadeiras. O que nós vemos hoje é um inverno demográfico na Europa. Ou seja, a civilização cristã europeia está sendo destruída, não é? Destruída. Mas não somente isso. Existem duas outras realidades que estão ligadas como consequências diante dessa questão do controle da natalidade. Veja, uma vez que você começa a pensar que você tem direito, aqui que está o problema, você tem direito de fazer sexo e de não engravidar, então você começa a ver a criança como um intruso, não é? E, portanto, o próximo passo é o aborto. Uma estatística feita nos Estados Unidos no ano de 2006, ela comprova que 54% das mulheres americanas que procuram o aborto, vejam só, nós estamos aqui diante de um país onde o aborto é legalizado nos Estados Unidos, 2006. 54% das mulheres que procuraram aborto estavam usando métodos anticoncepcionais no mês em que engravidaram. Então vejam que o aborto é uma consequência quase que evidente. A criança é um intruso. Eu tenho direito de sexo sem engravidar. Ou seja, como se houvesse um direito de entrar na piscina e não se molhar, um direito de comer e não se nutrir ou não engordar, não é? É uma coisa de gastar dinheiro, mas continuar com o meu dinheiro. Quer dizer, nós queremos, isso é típico do mundo infantil, querer realizar atos e evitar suas consequências, não é? Jogar a pedra e esconder a mão. Bom, uma segunda realidade muito ligada a essa questão dos métodos anticoncepcionais é a realidade do homossexualismo. Por quê? Porque é evidente, a lógica é algo que não tem como negar. Uma vez que você tem direito de ter sexo sem procriar, ou seja, se um casal heterossexual tem o direito de ter sexo contra a natureza, então, por que é que o homossexual não tem esse direito também? Não é? Então, são duas consequências quase que evidentes dessa história toda. Antes de dar o intervalo, gostaria de colocar dois fatores interessantes dentro de todo esse contexto da reação à encíclica Humanae Vitae. O padre Theodor Hesburgh, aquele que eu falei que foi durante 35 anos reitor da Universidade de Notre Dame, em Indiana, ele capitaneou toda uma reunião de reitores, de pessoas, para escrever um documento chamado Land O'Lake Statement. Esse Land O'Lake Statement é uma declaração escrita em Land O'Lake, é uma cidade, se não me engano, do Wisconsin, que diz que a Universidade Católica deve ser imune a qualquer influência clerical, porque a Universidade Católica ela é uma universidade que deve ter excelência acadêmica. Então, nada de influência clerical. Nota de rodapé. Influência dos Rockefeller, ele pode, né? Receber influência das fundações, influência de quem tem dinheiro, isso não tem problema. Então, essa coisa de autonomia da Universidade Católica, vocês vejam que, na verdade, é a mudança de patrão, não é? Ao invés de ouvir a voz do magistério da igreja,
a Universidade Católica quer agora ouvir a voz de quem despeja dinheiro nos seus cofres. Essa é a realidade que aconteceu nos Estados Unidos. Segunda realidade, a reação de alguns bispos. A reação mais clamorosa foi a reação dos bispos do Canadá com o famigerado, infeliz, terrível e desgraçado Winnipeg Statement. O pronunciamento de Winnipeg. Winnipeg é uma cidade no Canadá, que é a capital de uma província lá canadense, a província de Manitoba. E é interessante saber que a palavra Winnipeg vem de uma língua indígena local que significa águas barrentas, né? Vini é barrento e Nipi é água barrenta. De fato, nós estamos aqui dentro das águas mais barrentas que um episcopado poderia produzir. Vejam que coisa terrível fizeram os bispos do Canadá em 1969 com esse pronunciamento de Winnipeg. Eu não tive a oportunidade de traduzir o texto, mas vou ler para vocês traduzindo em tradução consecutiva. Vejam como eles tentam adocicar a rebelião e, ao mesmo tempo que eles se declaram estar em profunda comunhão com o Papa e Pedro, eles autorizam os fiéis a discordarem e a desobedecerem. Vejam o que diz essa declaração de Winnipeg. The unity of the Church does not consist in a bland conformity in all ideas. A unidade da igreja não consiste numa conformidade pura e simples de todas as ideias, but rather in a union of faith and heart, mas numa união de fé e coração. Vejam o conceito modernista de fé, onde fé não quer dizer dogma, né? Se você pode, cada um tem a sua ideia. O que quer dizer unidade da fé? A unidade da fé é só unidade de confiança. A fé é um sentimento, não tem nada a ver com dogma. In submission to God's will, em submissão à vontade de Deus, and a humble but honest and ongoing search for the truth. Em uma humilde, honesta e contínua busca pela verdade. The unity of love and faith is founded in Christ, and as long as we are true to Him, nothing can separate us. A unidade do amor e da fé está fundamentada em Cristo, e porquanto nós estivermos unidos a Ele, nada pode nos separar. Então, eu amo Jesus, você ama Jesus, nós temos posições contrárias que se anulam mutuamente, mas não tem problema, nada pode nos separar. Aí vem. We stand in union. São os bispos dizendo isso em a Conferência Episcopal do Canadá. We stand in union with the Bishop of Rome, the successor of Peter. Nós ficamos em união com o Bispo de Roma, sucessor de Pedro. The sign and contributing cause of our unity with Christ and with one another. Que é sinal e causa que contribui para a nossa união com Cristo e uns com os outros. Então, eles adocicam a coisa e fazem um documento para dizer que as pessoas podem tranquilamente discordar do Papa, mas nós estamos unidos ao Papa. Mas o senhor está discordando dele. Não, mas olha, a nossa união com Cristo é um negócio que não nos separa. Ou seja, o que se torna o magistério depois disso? Absolutamente nada. Não é? Então nós estamos aí diante de um inverno demográfico. Estamos aí, por exemplo, vendo que o Brasil está decrescendo populacionalmente, não é? E vemos o quanto nós estamos nos afastando daquilo que é o verdadeiro ensinamento da igreja e da realidade
da natureza da sexualidade humana. O que é que fundamenta a doutrina da Igreja com relação a isso? É a própria natureza das coisas. Ou seja, ter filhos, ser generoso na criação dos próprios filhos, é algo que santifica um casal, mesmo que signifique nós sairmos do materialismo. Ou seja, vamos ser bem objetivos. Por que é que nós não queremos filhos numerosos? Porque somos materialistas e achamos que é melhor ter micro-ondas, TVs especiais, passear em Cancún, passar férias, não sei onde, do que ter um filho. Veja, a vida básica, essencial, ela não é cara. O que é caro é o luxo. Nós podemos e deveríamos ser generosos na geração dos nossos filhos. Essa é a vontade de Deus para nós. E aqui nós vemos claramente que não se pode, nesse sentido, esquecer o bem da humanidade, né? A humanidade está se autodestruindo com essa realidade e vamos crescendo no egoísmo, crescendo no nosso materialismo. Essa é a grande realidade que nós vivemos hoje. Quanto mais ricas são as pessoas, mais elas então querem ter menos filhos. A capa da reportagem da Veja dessa semana, né, mostra claramente esse fenômeno. Ou seja, mulheres que dizem filhos, não obrigado. Então, é o direito de ter sexo quanto eu quiser, desde que eu não tenha filhos. Aqui está o tamanho do absurdo que nós estamos vivendo hoje em dia. Vamos fazer então um breve intervalo. Sei que o nosso tempo já vai bastante avançado, mas vamos voltar para algum breve momento de perguntas e troca de ideias com vocês. Até mais. Retornamos então para responder às suas perguntas e começamos com a pergunta do Lucas Silva Vieira. Padre Paulo, o que devemos fazer para combater essa mentalidade antinatalista do mundo moderno? Bom, a primeira coisa é uma conversão pessoal, ou seja, aqui nós estamos falando de uma realidade onde nós temos que ser generosos. Por quê? Primeira coisa, os argumentos que são usados para justificar o antinatalismo, não é? São todos, quando se referem ao mundo, à pobreza e companhia limitada, é tudo absolutamente furado, não é? É uma questão simplesmente, ou seja, como que a gente faz para resolver o problema da pobreza? Parando de ser egoístas, fazendo com que haja uma oportunidade de educação, trabalho, onde as pessoas possam realmente produzir algo, não dando simplesmente bolsas de sustento para os pobres, porque isso não resolve absolutamente nada, não é? E tendo uma política séria, onde as pessoas sejam educadas para uma cultura, uma verdadeira cultura, não a cultura da autodestruição, a cultura da morte, a cultura pagã e materialista que nós estamos vivendo. Nós estamos cada vez mais colocando e sinceramente crendo, isso é que é o pior, sinceramente crendo que existe felicidade nesse mundo aqui, no materialismo e nos prazeres mundanos, né? Ou seja, quanto mais comida, quanto mais bebida, quanto mais lazer, quanto mais bens materiais, carros, roupas, etc. Puxa vida, isto me dará felicidade. Agora, é esta mentalidade que faz com que eu ponha o meu eu em primeiro lugar. E nós vemos que as pessoas estão absolutamente decididas a tirar a vida de um filho para não serem incomodados. Ou seja,
tudo menos este incômodo chamado filho. E aí, uma vez que eu tive os filhos, então eu entrego também para o Estado educar. Quero me livrar. Colocar na escola, se puder colocar no internato para se livrar da criatura, ainda melhor. Não é? Aqui nós temos alguma coisa realmente muito ruim. Né? Então, é o materialismo. As pessoas estarem plenamente convencidas de que os prazeres sexuais irão trazer felicidade. Que os prazeres materiais do conforto, do bem-estar vão trazer felicidade. Não é verdade. Então, esse é o empecilho real. Esse é o problema real. Está no fato de que nós transformamos o pecado em cultura. Há 100 anos atrás, a população do mundo era absolutamente contrária aos anticoncepcionais. Não só porque eles não existiam, não é isso. As pessoas abominavam a ideia de ter poucos filhos. Os filhos tinham que ser numerosos, ter numerosos filhos era coisa boa e ninguém achava uma tragédia. Se você for ver há 4 gerações atrás, 10 filhos numa família era uma das coisas mais comuns, né? 10 filhos. Você vai dizer, mas padre, com a explosão populacional assim, a natureza não vai suportar, a terra não irá suportar. Isso é uma falácia das mais terríveis. Se você colocar toda a população do planeta numa cidade, se você colocar toda a população do planeta numa cidade, né, com espaço, não estou falando todo mundo um do lado do outro assim, não. Estou falando numa cidade. Essa cidade cabe dentro do estado do Texas, nos Estados Unidos, e o resto do planeta fica vazio. Então, não tem tanta gente assim no mundo. É alarmismo desses demógrafos pagos pelos Rockefeller. Então, e depois toda essa história de alarmismo verde, né? Toda essa história de ecologia, etc. e tal, existem outras formas da gente preservar a natureza, gente. Não é eliminar a existência da raça humana. Então, façamos as coisas de uma forma mais racional, deixemos de ser tão materialistas, deixemos de ser tão consumistas, não é? Por quê? Uma população pequena pode destruir o planeta se ela for consumista, né? De forma desenfreada. Então, não é o problema do tamanho da população, o problema é da espécie de cultura na qual nós vivemos, não é? Cláudio Manuel. Boa noite, padre. Gostaria de saber, baseado na encíclica, como ficam os métodos anticoncepcionais ditos naturais, como o Billings. Muito bem. A encíclica, ela diz que não há dificuldade nenhuma nessa realidade de abstenção. Só para lhe dizer o número específico, o número 16 da encíclica diz assim: a liceidade do recurso aos períodos infecundos. Não é? Isso aqui é absolutamente aceitável. Vejam que, no entanto, o método Billings, ele não nos exime da necessidade de pensarmos e de mudarmos a nossa mentalidade para o fato de que ter filhos numerosos é bom. Tá? Então, aqui é importante isso. Não é uma questão do anticoncepcional católico, entre aspas, o método Billings. Porque se daqui a pouco inventarem uma maquininha, não é, que saiba com certeza e precisão absoluta que a mulher não está no período fértil e as pessoas nunca tiverem filhos, existe uma mentalidade aqui irracional e, portanto, inadequada. Ou seja, ter filhos é bom. E é essa mensagem que tem que mudar nas nossas cabeças. Hoje em dia as pessoas têm 2 filhos e acham, puxa vida, já tenho muitos filhos. Tive 2 filhos. Nossa, que coisa. Gente, você teve 2 filhos, você nem sequer ajudou a repor a população. Porque o índice precisa ser acima de 2, para que a população consiga se manter, porque as pessoas morrem. Existe
existem fatalidades, né? Então, filhos numerosos não é uma tragédia. O problema é que eu conheço, por exemplo, um casal de católicos, não é? Casados há 6, 7 anos, que já tem 4 filhos. Mas precisa ver a reação da população agressiva diante de uma família com 4 filhos. 4 filhos pequenos, né? A mãe das crianças, quando estava grávida do 4º filho, foi parada no meio da rua por uma mulher, aos gritos e berros, dizendo: você é um irresponsável, como que você engravida assim, um 4º filho? Minha senhora, minha família é minha? Quem está cuidando dos filhos sou eu? Filho para mim é uma bênção, e as pessoas estão absolutamente loucas. As pessoas estão ficando loucas. Você fala de 4 filhos, as pessoas pensam: 4 filhos, um absurdo! Não é um marciano, você está vendo já a nave espacial verdinha aparecendo. 4 filhos. Enquanto isso, os muçulmanos tomam conta da Europa. É importante nós enxergarmos, né, por exemplo, que os Rockefeller, eles, quando começaram essa história de controle populacional, eles estavam claramente preocupados, racistas que eram e anticatólicos que eram, em fazer 2 coisas: diminuir drasticamente a natalidade de católicos e a natalidade dos negros. Por quê? Porque como as igrejas protestantes já não criavam dificuldade para os métodos anticoncepcionais, a Igreja Católica era a única instituição que impedia os métodos anticoncepcionais, e os católicos tinham então filhos numerosos. Eles queriam diminuir a quantidade de católicos porque havia o perigo terrível dos Estados Unidos se catolicizar e diminuir a população negra por razões de racismo. E assim por diante. Então vejam como as coisas são pensadas de uma forma absolutamente pagã e incompatível, né? Muito bem. Acho que com isso responde-se já algumas perguntas que estão aqui, não é? Como fazer para promover o planejamento natural da família dentro da igreja, como fazer para evitar a gravidez de forma natural, etc. Existem os métodos naturais. O problema dos métodos naturais é o seguinte: ninguém quer os métodos naturais porque existe um método que é certeiro, absoluto, 100% infalível. Sabe qual é o método? O método é não ter relações sexuais. Se você não tiver relações sexuais, olha, é certeza absoluta de que você não engravida. Ah, mas isso é absurdo. Bom, é absurdo para quem acha que a felicidade está numa cama, numa sociedade hedonista, pansexualista. Gente, diminui o ritmo, não é? É simplesmente isso. Ou seja, o método Billings, ele funciona, não é? Ele é um método absolutamente científico, é um método que foi aos poucos crescendo no conhecimento, se especializando cada vez mais. Existem instituições que a ajudam, né? A Ceplaflan aqui no Brasil, ela ajuda a treinar as pessoas para esse método. Eles estão ligados diretamente aos australianos, porque o Dr. Billings, ele era australiano, e existe know-how para isso. O problema é o seguinte: ninguém quer seguir. Por quê? Porque significa abster-se de fazer sexo durante alguns períodos, e as pessoas querem o direito de fazer sexo a toda hora, quantas vezes quiser, do jeito que quiser, porque o sexo é o ar que nós respiramos. Então existe algo de doente numa humanidade que pensa assim. Existe algo de animalesco numa humanidade que pensa assim. Então é essa realidade que precisa ser mudada, essa realidade espiritual que precisa ser transformada. Então
essa preocupação. Não, mas como conter os filhos? Eu queria saber que o Senhor me desse um jeito católico de conter os filhos. Bom, o jeito católico, meu filho, não é conter os filhos. O jeito católico é ter filhos numerosos. Ah, mas assim é impossível. Bom, primeira coisa, então, você já compreende que isso significa uma estrutura familiar, onde a mulher, pelo menos por um bom período, enquanto seus filhos forem pequenos, irá dar a prioridade da sua vida para a educação dos seus filhos, irá se santificar através disso. E a família irá viver com parcimônia, ou seja, com economia. É claro, não é possível você esbanjar dinheiro com filhos numerosos. Não é isso? Ah, você diz isso, você pega aí a argumentação das feministas, né? Os padres dizem isso porque eles não têm filhos. Os padres dizem isso. Não, os padres dizem isso porque conhecem a natureza humana e conhecem a natureza da mulher conforme Deus a criou. O que vocês, feministas, né, radicais, criaram é simplesmente o caminho da destruição da própria mulher. Quero agradecer a contribuição de vocês, novamente insistir na fidelidade e que vocês façam propaganda, né, do nosso site, principalmente pedindo para as pessoas virem se associar ao site, tá? Através do boleto, através do cartão, né? Quero incentivar aqueles que usam o PayPal, né? Que vocês, se vocês preferirem migrar, passar do PagSeguro para o PayPal, porque o PayPal é uma comunidade muito grande, porque o PayPal já todos os meses já cobra automaticamente o seu cartão de crédito, sem precisar que você faça como PagSeguro, a cada mês ir lá pagar, cada vez ir lá pagar. Não, o PayPal já é brasileiro, já existe um PayPal no Brasil, então a dificuldade, né, que nós tínhamos anteriormente com o PayPal já não existe mais, de ser internacional. Agora já existe uma coisa nacional. Então, tornou-se uma tranquilidade. Aquelas pessoas que são do PagSeguro que quiserem experimentar o PayPal e a coisa vai para frente, né? Você esquece até que está sendo cobrado aquele valor que no fundo é irrisório e não faz grande diferença no seu orçamento, mas faz uma grande diferença para nós. Gostaríamos de pedir àqueles que continuem com suas doações para que a gente mantenha, né? As bolsas estão crescendo, missionários, seminaristas, pessoas que não têm condições de pagar têm pedido, né, as bolsas e nós não estamos negando, porque a finalidade do site é realmente essa, evangelizar, tá bom? Nesses dias nós vamos aí lançar as famosas aulas que estavam prometidas, como nós queríamos lançar as aulas com uma qualidade superior, já com as legendas e as imagens, etc. Então demorou um pouquinho, mas agora nós, graças a Deus, já estamos podendo produzir essas imagens de uma forma muito mais rápida, porque adquirimos um computador bastante superior. Nós estávamos pensando em inaugurar, né, o nosso estúdio já com mais rapidez, mas infelizmente as coisas são mais complicadas em termos de entrega de a mão de obra. Vocês sabem como é, a gente contrata, mas as coisas não acontecem com a rapidez que nós esperávamos, mas vocês vão ver, né? Vai ficar muito bom. Não sei, tenham paciência, né? Vamos aí crescendo, vamos trabalhando nos estúdios. Um belo dia nós vamos aí pegar uma câmera e mostrar para vocês, né, as obras que nós vamos realizar e quais são os nossos projetos. Tá joia? Para vocês se manterem atualizados. Então agradeço as orações, estamos unidos nas orações. Quero recordar hoje na oração de vocês, se lembrem, quem for rezar o terço, se lembrem do Papa Emérito Bento XVI, hoje é aniversário de ordenação episcopal dele, que foi ordenado em 1977. E além de ser também hoje a data de nascimento de Santa Teresa d'Ávila, nossa grande padroeira lá no céu, né? Então, Deus abençoe você. Até mais nos nossos programas, e quando nós tivermos um novo programa ao vivo, você vai receber a notícia, né, para estar em sintonia conosco. Deus abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.